Sejam todos muito bem-vindos a mais um Breaking Zone, galera. Hoje vamos comentar sobre três notícias do dia, né? Hoje, quarta-feira, dia 22 de abril aí. E bora logo começar com essa primeira, né? Que é justamente sobre o Iñaki Rueda, o ex-chefe de estratégia da Ferrari, que foi o escolhido pelo Binotto para assumir o posto, né? Deixado pelo Jonathan Whitley. E teve uma notícia, né, justamente a base desse comentário que eu tô fazendo em cima do Autosport Itália, né, onde o Binotto ele falou que sim, né, muito aquilo que a gente já imaginava, que já tinha sido confirmado por ambas as partes, tinha um desgaste, né, sobre tanto por parte do Binotto com o Whitley, tanto por parte do Whitley com o Binotto, né, mas tem um agravante muito claro aí nessa situação toda, né, mas como que acontece, né, basicamente o centro dessa treta, né, o Whitley e o Binotto, ambos teriam funções gerenciais dentro do grupo Audi, né, e vamos dizer assim, o Binotto ia comandar desculpa, o Whitley iria comandar as operações da pista, enquanto o Binotto ia ficar com uma parte mais operacional, né, uma parte mais background. E o Whitley esperava que ele tivesse mais autonomia, né, para fazer as operações de pista, enquanto o Binotto, né, acabou segurando um pouco as rédeas e tomando mais para si algumas decisões, o que não agradou em nada, né, o Jonathan Whitley nesse começo de temporada. Né? Já na Austrália mostrava um certo desgaste, apesar, né, da Sauber, da Audi no caso, ter pontuado com o Bortoleto, quase ter pontuado com os dois carros, ter ido ao Q3, né, uma bela estreia aí. Ah, essa discordância da forma de gerenciar já vinha levantando algumas intrigas entre eles. Né? E meio que o ápice, vamos dizer assim, né, apesar de tudo isso, o Whitley já está descontente há um bom tempo. O agravante é que a esposa do Whitley, tá, não teria se adaptado à vida na Suíça. Então, nós, meros mortais aqui no Brasil, que sonhamos em ir para a Suíça, um dia saiba que tem gente lá na Europa que vai morar na Suíça e fala, não gostei não. Né? Então, acabou por ter esse agravante aí, né. Não é a primeira vez que a gente vê algum grande nome da Fórmula 1, né, trocar de ramo, trocar de equipe. No caso, o Whitley não foi anunciado ainda em nenhuma equipe, né, mas trocar de ares por conta de, agravantes geográficos, né. A gente lembra, por exemplo, o próprio John Barnard, na época da Ferrari, que não queria morar na Itália, fez a Ferrari construir um escritório para ele, né. Isso acabou, né, deixando o Barnard por fora de algumas ações da fábrica lá em Maranello, enfim, mas o Barnard não queria ir morar de jeito nenhum lá na Itália. A gente teve o próprio James Allison, né, que por conta, do falecimento da esposa, né, saiu da Ferrari, uma época ali também, deixou o cargo da Mercedes para ficar mais próximo, né, apesar da Inglaterra ser um país pequeno, tem toda a questão de geolocalidade e tudo mais, se absteve um pouco, né, e ele que trabalhava na Lotus, na equipe de Anston, né, sai da Ferrari para voltar para a Inglaterra, para a Mercedes, por ser um local mais hábil, um local mais conhecido, assim, digamos, né, por parte dele e da família. E é isso que aconteceu com o Whitley, tá? Apesar de toda a intriga que ele estava tendo com o Binotto, os dois não chegaram no acordo e a família dele também estava muito fora da realidade do que era viver na Suíça. Ah, e para o posto, Iñaki Rueda assume, o Binotto descartou totalmente eles irem ao mercado, né, em busca de um novo nome. O Rueda já estava no grupo Sauber Audi há um bom tempo, né? Ele veio naquela leva que tinha vindo primeiro o Andrea Seidl, que depois saiu para o bem para da Audi, né? Saiu embora para depois chegar o Binotto, e o Binotto já trabalhava com o Rueda na época da Ferrari, né? O Rueda chega na Ferrari em 2015 para ser o chefe de operações e estratégia, e é aquele cara que foi tão questionado na Ferrari, principalmente em 2022 por conta do Leclerc, né, nas estratégias da Ferrari, mas querendo ou não, vamos ser justos com o Iñaki Rueda, né, tirando 2022, era um ótimo trabalho feito por parte da Ferrari, raramente errando, né, em estratégias que comprometessem a história do campeonato ou a história da sua corrida, né? Vamos pegar ali, por exemplo, a Ferrari sai de uma dobradinha Leclerc e Vettel em Singapura 2019 para uma dobradinha Vettel-Leclerc em Singapura 2019. Então, esse erro não alterou a ordem, né, do que a Ferrari ia levar no saldo, por exemplo, né, mas 2022 realmente
um salto muito grande, que culminou tanto na saída dele quanto na saída do Binotto, né, depois de um tempo aí de desgaste interno lá em Maranello. Mas o Rueda é um cara com muita experiência, é um cara que sabe o jogo da Fórmula 1, tá aí no páreo faz muito tempo, tem experiência em trabalhar em equipes de ponta, em equipes que fizeram carros vencedores, né? A Ferrari construiu o carro que venceu corrida em 2015, construiu o carro que venceu corrida em 2017, 18, 19, 22, 23, 24, 25 também, né? Então, 25 não, né, perdão. Mas é um, assim, muito importante, eles ter mantido essa questão interna dentro da Audi, até para não gerar um atrito desnecessário em você ter opções dentro da casa, né, que você busca uma opção de fora e acaba criando um descontentamento de quem já está no grupo há um bom tempo, esperando subir de patamar, esperando subir de cargo, né, de posição dentro da equipe. Né. Vale lembrar que esse descontentamento por conta de não ocupar posições maiores do que se estava imaginando e atrás de uma opção, causou o Spygate, lá em 2007, né, quando a gente teve o Nigel Stepney, que era mecânico-chefe e não ganhou a promoção que ele estava esperando. E, de propósito, né, começou ali todo o escândalo envolvendo o Spygate, a sabotagem nos tanques de combustíveis do carro do Felipe Massa lá em Mônaco 2007, né? Ah, enfim, não que alguém da Sauber, da Audi, vai fazer isso, né? Mas é muito importante que você evite um descontentamento tão ruim ou pior, né, a esse. E também eu gostaria de comentar a respeito das atualizações que estão a caminho, né, da Grande Prêmio de Miami. A gente já sabe as mudanças que a Fórmula 1 vai passar pro próximo Grande Prêmio. A gente, inclusive, já fez vídeo sobre isso 2 dias atrás. Convido vocês a assistirem, né? Vai estar passando aqui no card, exato. E muito por conta disso, né, algumas equipes já estão preparando um pacote grande de atualizações, até porque a gente ficou muito tempo fora, né, tempo muito grande para as equipes conseguirem desenvolver e testar, nem que seja virtualmente ou em túnel de evento, até na pista, né, algumas das suas atualizações. Algumas equipes estão aproveitando nos 200 quilômetros de teste que eles têm, né, restantes aí na temporada, a cada X período de tempo, você ganha 200 quilômetros de rodagem. Ferrari e Red Bull, por exemplo, já estão utilizando muito bem esses 200 quilômetros. Hoje a Ferrari, por exemplo, testou em Monza, né, atualizações, dizem da asa dianteira e também, um novo mecanismo, um novo pivoteamento, uma nova forma de abertura da asa Macarena, que permite, né, promete inclusive também, melhorar o modelo, que já se provou no Bahrein ser ali eficiente, né, se fosse bem trabalhado, mudando o pivoteamento de giro da asa e também, aumentando, se eu não me engano, aumentando, né, o ângulo positivo, né, no caso, aumentando o ângulo da asa assim que ela abre. E também tem um mecanismo, né, que está saindo para dentro ali, que, se eu não me engano, é o ponto de inflexão, é o ponto onde ficam os cabos, né, ah, que fazem todo esse pivoteamento no meio da asa, até para convergir com a regra de abertura, né? Você tem um limite em milimetragem de abertura da parte mais baixa do flap do main plane, né? Que é, no caso, a asa principal, e também o flap que abre, você tem que ter um limite de abertura da parte mais embaixo até a primeira parte que encosta mais em cima. E iguais aquelas protuberâncias, né, que o pessoal fez lá em 2014, surge uma pequena protuberância ali no carro da Ferrari que pode ser justamente para alcançar esse espaço, esse vão mínimo deixado, né? Esse ar livre, eles chamam fluxo de ar livre, né? Deixado entre os flaps. Então, assim, vale lembrar que lá em 2014 a gente tinha, por exemplo, a regra de altura mínima em relação ao solo, e para manter aquela abertura de ar, alimentando não só, né, as bargeboards, mas também o assoalho, eles faziam aqueles pintos, né, nos carros, que era só o mínimo necessário estreito, alcançando a altura mínima em relação ao solo, enquanto o resto, né, deixava uma abertura de ar enorme. Então a Ferrari possivelmente pode estar, através do mecanismo de ativação dos fios, né, que fazem o pivoteamento, eles estejam conseguindo entrar dentro do vão mínimo, né, do fluxo de ar livre mínimo na asa Macarena deles, né? Aguardaremos aí Miami para ver, mas tudo indica que a Ferrari já vai estrear o mecanismo de forma definitiva nesse próximo Grande Prêmio. Estava cotado para estrear, se não me engano, no GP do Canadá, mas eles conseguiram adiantar, né, um Grande Prêmio, que é muito legal, inclusive por parte da equipe de Maranello. E também a Red Bull já levou o seu carro para testes com atualizações interessantes, tá? Surgiu uma imagem
hoje no grupo ali que eu tô, que circulou 3 atualizações grandes que a gente consegue ver. O primeiro deles é a mudança de perfil no direcional do endplate dianteiro, sabe, no final da asa você tem aqueles direcionais, né, que saem para fora fazendo assim, é basicamente esse perfil que foi mudado. A gente teve também um side pod, o water slide. Lembra aquele side pod da temporada passada que ele vinha e descia, né? Mesmo esquema, a Red Bull ficou mais agressiva ainda no water slide nesse começo de 26, tá? Acho que é o mais agressivo de todos. Eu lembro que a Ferrari tinha o water slide, a McLaren também, mas não era tão acentuados quanto parece ser esse da Red Bull. Inclusive com uma mudança abrupta de elevação. E o terceiro, né, também o mecanismo da asa traseira, me parece que a Red Bull agora tem uma combinação, pelo que parece na foto, que não apenas o flap de cima abre, mas ele vai abrir menos, enquanto o de baixo vai abrir um pouquinho também, né? A gente tem a Alpine que desce, a gente tem a Audi que tem a abertura dos dois, a gente tem a Ferrari que faz uma carena, e a gente vai ter a Red Bull que a princípio vai abrir o de cima, né, e abrir um pouquinho o de baixo também. Parecido com o da Audi, só que mantendo o pivoteamento lá em cima. A Audi tem um pivoteamento no meio que faz com que aconteça isso aqui, ó. A asa vai um pouquinho para frente. A Red Bull parece que fez isso aqui mesmo, tá? Uma abertura dupla aí. É o que dá para ver pela foto. Vou ver se eu consigo deixar ela para vocês aqui, inclusive no meu canto, tá? Não, nesse canto, exato. Nesse canto para vocês. Tá? Então é isso que eu tinha para comentar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de, se quiserem apoiar o canal, seja membro aqui no YouTube, deixa o hype, aquele super valeu também para contribuir com a gente, ou escaneie o QR Code da VPix, onde você pode ser um assinante nos planos Hélio De Angelis, Dan Gurney e também Jack Oliver, né, para contribuir sempre com o canal e a gente conseguir trazer o melhor do automobilismo e das transmissões para vocês aqui no YouTube, tá? Obrigado a todo mundo que acompanhou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e até a próxima.